Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se aquilo que você deseja viver não estiver longe de você, mas apenas ainda não tiver nascido no mundo externo, talvez o amor que você espera, a liberdade que você busca, a prosperidade que você deseja, a cura que você imagina e a nova versão da sua vida que você sente em silêncio não estejam ausentes. Talvez estejam apenas sendo geradas em uma dimensão que os olhos ainda não conseguem provar. E essa é uma das partes mais delicadas da manifestação da realidade, porque o ser humano costuma acreditar que algo só existe quando aparece. Ele só acredita na mudança quando vê o resultado. Só acredita na abundância quando chega o dinheiro. Só acredita na liberdade quando as circunstâncias mudam. Enfim, só acredita no novo estado quando o mundo confirma. Mas Neville Goddard nos leva para uma direção muito mais profunda. No livro Sua Fé é Sua Fortuna, ele mostra que toda manifestação verdadeira nasce primeiro dentro da consciência, antes de se tornar forma, evento, oportunidade ou experiência visível. No episódio anterior, você entendeu que tudo aquilo que você aceita como verdade deixa uma impressão na consciência. Você viu que precisa escolher aquilo que ouve, aceita e permite entrar no seu estado interno. Porque aquilo que entra como impressão, mais cedo ou mais tarde, começa a buscar expressão. Mas agora, neste 5º episódio da 2ª temporada, Neville vai além. Ele revela que a manifestação da realidade não começa quando algo aparece do lado de fora. Ela começa quando uma nova concepção é formada em silêncio dentro de você. E é aqui que ele traz uma das imagens mais simbólicas de toda a Bíblia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Muita gente lê essa passagem apenas como um relato religioso ou histórico, mas Neville Goddard mostra que ela também revela um grande drama psicológico. A Virgem representa a consciência ainda não condicionada por uma nova forma. Já a concepção representa o momento em que você aceita uma nova ideia sobre si. E o nascimento representa a manifestação dessa concepção no mundo externo. Então talvez você esteja tentando forçar o nascimento da sua nova vida, antes de conceber corretamente o estado dentro de si. Talvez esteja querendo ver a prova antes de permitir que a sensação se forme. Talvez esteja cobrando do mundo uma realidade que ainda não foi protegida, sentida e assumida internamente. O poder da mente subconsciente não trabalha com pressa. A lei da suposição não responde ao desespero. O eu sou não precisa lutar para nascer no mundo. Ele precisa ser concebido em consciência, sentido com fidelidade e protegido até ganhar forma. Fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você vai experimentar o início desse nascimento interno. E é exatamente por isso que tantas pessoas tentam manifestar dinheiro, amor, cura, riqueza e abundância, mas abortam internamente o próprio desejo, antes que ele tenha tempo de nascer. Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas confundem com demora, bloqueio ou falta de fé. A pessoa quer mudar de vida, quer aprender como manifestar dinheiro e viver riqueza e abundância. Quer aplicar os ensinamentos de Neville Goddard de forma prática e usar o poder da mente subconsciente para criar uma nova realidade. Mas quando uma nova possibilidade começa a nascer dentro dela, ela não protege esse estado. Ela sente algo novo por alguns minutos e logo corre para procurar sinais. Começa a imaginar uma nova vida, mas conta para pessoas que não conseguem sustentar aquela visão com ela. Recebe uma impressão bonita dentro da consciência, mas permite que o medo, a pressa e a ansiedade entrem no processo antes que aquilo se fortaleça. Por um instante, ela sente que é possível. No instante seguinte, olha para o mundo externo e pergunta: será que está realmente funcionando? E é aí que muita coisa se perde, porque existe um período invisível entre conceber uma nova realidade e vê-la nascer no mundo. E esse período exige silêncio, cuidado e fidelidade interna. Assim como uma semente não se transforma em árvore no mesmo momento em que toca a terra, uma nova autoconcepção também precisa ser protegida até ganhar naturalidade dentro de você. Neville mostra isso através do simbolismo da Virgem Concepção do Salvador. A Virgem concebeu secretamente,
sem esforço, e deu à luz a sua concepção sem a ajuda do homem. Vendo pelo lado psicológico, isso revela algo profundo. A nova realidade não nasce pela força, ela nasce pela concepção silenciosa, sustentada e protegida dentro da consciência. Mas o ser humano, muitas vezes, não respeita essa gestação interna. Ele quer o nascimento de uma nova vida, mas continua expondo o desejo antes da hora. Quer ver provas antes de sentir estabilidade, quer explicar para o mundo algo que ainda deveria ser cultivado no silêncio. Quer uma manifestação da realidade madura, mas interrompe o próprio estado a cada sinal externo. E aquilo que você não protege dentro de si, dificilmente nasce fora de você. O subconsciente, moldando a vida, precisa de uma concepção clara, não de um desejo interrompido a cada dúvida. A lei da suposição precisa de permanência, não de uma emoção que nasce pela manhã e morre ao primeiro ruído do mundo. O eu sou precisa ser sentido como semente viva, não tratado como uma frase que você abandona quando a aparência ainda parece a mesma. E então, Neville revela que a Bíblia precisa ser lida psicologicamente, para que o homem descubra a lei escondida por trás desse nascimento. Mas antes de chegarmos ao ponto mais importante do texto, deixa eu te fazer um convite simples. Se este episódio está te ajudando a enxergar o nascimento da sua nova realidade de uma forma mais profunda, deixe agora o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão tentando forçar resultados, sem perceber que tudo começa no silêncio da consciência. Sem falar que seu engajamento fortalece essa jornada e mantém viva essa corrente de despertar. E se você quer continuar essa segunda temporada com profundidade, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Os episódios seguintes vão revelar como proteger o estado recém-concebido, como sustentar a fé sem ansiedade e como permitir que a manifestação da realidade amadureça sem ser interrompida pelo medo. Agora, voltando ao texto. Muita gente lê o nascimento virginal apenas como uma questão religiosa ou histórica. Alguns aceitam literalmente, outros rejeitam completamente, porque a razão não consegue admitir a possibilidade física de uma concepção sem o envolvimento do homem. E assim, uma parte acredita sem compreender o símbolo, enquanto outra parte descarta o texto inteiro, sem perceber que talvez esteja olhando para a camada errada da mensagem. Neville Goddard propõe uma terceira leitura, uma leitura mais profunda, mais íntima e mais transformadora, a leitura psicológica. Ele afirma que a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente se o homem realmente quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. Isso muda completamente a forma como você entende essa história. A Virgem não representa apenas uma figura externa distante de você. Ela representa a consciência incondicionada, pura, silenciosa, antes de receber uma nova definição. A concepção não representa apenas um nascimento físico. Ela representa o momento exato em que o homem aceita, sente e assume uma nova ideia sobre si mesmo. E o filho não representa apenas uma criança nascida em uma noite sagrada. Ele representa a manifestação viva daquilo que foi concebido dentro da consciência. Por isso Neville diz que o homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Entenda a força disso. Toda vez que você assume um novo estado, algo é concebido dentro de você. Toda vez que você aceita uma nova verdade sobre si mesmo, algo começa a ser gerado na profundidade da sua consciência. Toda vez que o eu sou se define como livre, suprido, amado, guiado ou abundante, uma nova forma começa a buscar expressão no mundo. A manifestação da realidade não começa quando as pessoas percebem sua mudança. Não começa quando o dinheiro aparece. Não começa quando a porta se abre. Não começa quando o mundo confirma. Ela começa antes, no silêncio da consciência criadora. Quando você deixa de se definir pela aparência e passa a aceitar uma nova identidade como verdadeira. É por isso que a lei da suposição não é apenas pensamento positivo. É concepção interna. É o nascimento invisível de uma nova realidade. O poder da consciência não precisa de aprovação externa para começar. Ele precisa de uma definição interna, sustentada com presença. Toda manifestação é primeiro um nascimento invisível, dentro da consciência. E quando você entende isso, começa a perceber que o verdadeiro Natal não é apenas uma data no calendário. É o momento em que uma nova luz começa a nascer
dentro do homem. E Neville aprofunda ainda mais esse símbolo quando mostra que o Natal representa o retorno da luz dentro da própria consciência. Neville aprofunda o símbolo do Natal, mostrando que o nascimento do Salvador foi associado ao retorno do Sol, porque o Sol traz de volta o calor, a vida, o movimento e a promessa de renovação para a natureza. Quando tudo parece frio, parado, estéril e sem resposta, é o retorno da luz que anuncia que a vida ainda não acabou. Aquilo que parecia morto começa a se levantar novamente. E observando psicologicamente, isso acontece dentro do homem quando ele descobre o verdadeiro significado da frase: "Eu sou a luz do mundo". Essa luz não está fora. Essa luz é a sua consciência, é o seu eu sou. É o princípio interior que ilumina as imagens que aparecem na tela da sua vida. Por isso Neville revela: seu eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida. Quando você esquece quem é, seus desejos ficam como sementes presas no inverno interior. As esperanças parecem congeladas. As ambições ficam enterradas. A vida parece parada. Você até deseja mudar, mas por dentro continua frio, dividido, distante do próprio poder. Você quer riqueza e abundância, mas sente falta. Quer liberdade, mas se percebe preso. Quer amor, mas se sente incompleto. Quer uma nova manifestação da realidade, mas continua olhando para fora como se o calor da vida precisasse vir de algum lugar externo. Mas quando o homem retoma o conhecimento do seu verdadeiro eu, algo começa a aquecer dentro dele. A consciência volta a iluminar aquilo que estava esquecido. O desejo deixa de parecer impossível e começa a ser sentido como uma semente viva. E a mente, antes congelada pelo medo, começa a se mover em direção a uma nova concepção. Neville mostra que as incontáveis esperanças e ambições não realizadas são como sementes enterradas dentro da consciência, esperando o homem reconhecer a posição que realmente possui. Elas não estão mortas. Elas apenas aguardam o retorno da luz. E isso transforma completamente a forma como você entende a lei da atração de dinheiro, pois riqueza e abundância não nascem primeiro no banco. Elas nascem quando a consciência aquece uma nova identidade. O poder da mente subconsciente começa a mover a criação quando o eu sou deixa de ser uma frase repetida e se torna a luz interior, presente e viva. Quando o eu sou nasce em você, aquilo que parecia morto começa a se mover novamente. E então Neville entrega a aplicação mais poderosa desse símbolo. Você deve se definir de acordo com aquilo que deseja expressar. Durante o dia, quando um desejo surgir dentro de você, não corra imediatamente para tentar descobrir como ele vai acontecer. Não pergunte de onde virá, por quem, quando ou qual caminho o mundo vai usar para entregar aquilo. Essa pressa parece controle, mas muitas vezes é apenas ansiedade vestida de estratégia. E quando você corre para fora cedo demais, abandona o lugar onde a manifestação da realidade realmente começa. Pare por alguns segundos e pergunte com sinceridade: que estado precisa nascer em mim para que meu desejo se expresse naturalmente? Essa pergunta muda a direção da sua energia. Em vez de tentar forçar o mundo a responder, você volta para dentro e começa a conceber a consciência correspondente ao desejo. Se você deseja prosperidade, não comece pela cobrança ansiosa de dinheiro. Conceba a consciência de alguém suprido. Se você quer paz, não espere o caos desaparecer para então respirar. Gere dentro de si a sensação de estabilidade. Se deseja liberdade, não fique apenas olhando para as grades da situação atual. Sinta o espaço interno de quem já não se define pela prisão. E se quer manifestar amor, não comece pela falta do outro. Reconheça o estado de alguém que já é amado, inteiro e digno neste exato momento. Neville expressa isso com uma frase poderosa. Você vai afirmar que já é aquilo que até então você pretende ser. Percebe a virada de chave? Aquilo que antes era pretensão, desejo, esperança distante, começa a ser afirmado como identidade. Não é esperar o desejo nascer lá fora para então acreditar. É conceber internamente, em silêncio, aquilo que depois será expresso. É permitir que o eu sou deixe de ser uma ideia e se torne ventre criador da sua nova realidade. Você não precisa gerar uma vida inteira neste instante. Só precisa conceber, por alguns segundos, o estado de quem já é. Essa é a micro-vitória. Por alguns segundos,
Você não está mendigando sinais. Não está cobrando o mundo. Não está interrompendo o processo com medo. Você está permitindo que uma nova autoconcepção seja formada dentro da sua consciência. Neville mostra que o homem descobre que o Eu Sou é a Virgem que dá à luz sem auxílio do homem, e que suas autoconcepções, quando fixadas e sentidas na consciência, serão incorporadas como realidades vivas no mundo. Isso significa que aquilo que você define, sente e sustenta interiormente começa a buscar expressão, sem precisar da sua ansiedade. Domínio da fé é proteger o estado invisível, até ele ter força para nascer visivelmente, e nesse momento você vai experimentar esse nascimento interno diretamente, concebendo em silêncio a realidade que decidiu viver. Agora é o momento de transformar esse símbolo em experiência. Se puder fazer isso neste momento, feche os olhos por alguns instantes e respire profundamente, permitindo que seu corpo desacelere. Solte a necessidade de provas. Libere a pressa de ver o nascimento externo. Solte a ansiedade de explicar como vai acontecer, por onde, quem será usado, qual caminho será aberto, ou quanto tempo ainda falta. E por alguns segundos, volte para dentro. Volte para esse lugar silencioso, onde a sua realidade começa antes de ser vista. Esse é o ventre invisível da sua consciência. O ponto onde o desejo deixa de ser apenas esperança e começa a se tornar uma nova concepção de si mesmo. Agora, pergunte internamente, com sinceridade, que realidade eu escolho conceber em mim agora? Não force uma resposta mental. Não procure palavras perfeitas. Permita que a resposta venha como sensação. Talvez venha como calma, como clareza, ou como uma certeza pequena, mas viva. Talvez como um calor interno. Como se algo dentro de você começasse a se mover novamente. Agora repita internamente, com presença. Eu sou a luz do meu mundo. Eu sou a Virgem que concebe meu desejo. Eu concebo agora minha nova realidade. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. E sinta isso antes de procurar sinais. Sinta antes de contar para o mundo. Sinta antes de duvidar do invisível, porque aquilo que acabou de nascer dentro da sua consciência ainda não precisa da aprovação dos olhos. Ainda não precisa da permissão de ninguém. Ainda não precisa ser explicado. Precisa ser sentido, protegido e sustentado. Isso não é fantasia. É a lei da autoexpressão. É você impregnando a consciência com uma nova autodefinição, para que ela, no tempo certo, se torne expressão viva. É o eu sou deixando de ser apenas uma frase e se tornando o princípio criador da sua vida. É a manifestação da realidade, começando no único lugar onde ela poderia começar, que é dentro de você. E se por alguns segundos você sentiu que algo novo pode nascer em você, então o processo já começou. Essa é a micro-vitória deste episódio. Você não forçou o mundo, não brigou com as aparências, não implorou por sinais, você apenas concebeu, em silêncio, uma nova possibilidade como identidade. Mas existe um desafio. Depois que uma nova concepção nasce dentro da consciência, ela precisa ser protegida da dúvida, da exposição e da pressa. Muitas pessoas sentem algo verdadeiro por dentro, mas enfraquecem esse estado quando contam cedo demais. Procuram sinais cedo demais, ou tentam explicar o invisível antes que ele amadureça. No próximo episódio, você vai descobrir por que contar cedo demais, procurar sinais cedo demais e tentar explicar o invisível pode enfraquecer aquilo que você acabou de conceber. Agora escreva nos comentários. Como uma decisão interna, eu concebo a minha nova realidade. Reconheço que esse conteúdo é de certa forma bem complexo para assimilar assim no primeiro contato. Então recomendo que volte o vídeo e assista novamente para compreender melhor. Se este episódio iluminou algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa parar de forçar a vida e começar a conceber corretamente a própria realidade. Inscreva-se no Transformamente e ative as notificações, porque esta segunda temporada é sobre domínio real da fé, consistência e execução interna. Caso ainda não tenha visto, assista aos episódios anteriores e continue a playlist em ordem, porque
Cada capítulo aprofunda uma camada diferente da sua consciência. E esse foi o 5º episódio da temporada 2 da minissérie Sua Fé é Sua Fortuna Revelado. O segredo que muda sua realidade, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!